novamente com alegria, ozonizada, isso, quintou, uma quinta abençoada para todos vocês aqui que estão assistindo a Rádio Tropical Web Brasil, né? Assistindo e nos ouvindo, é isso. Eu quero agradecer a todos, né, que estão nos assistindo aqui hoje, muito obrigado. E, gente, nosso telefone, liga aí, 21 97 159 1211. 97 159 1211. Faça sua pergunta. Pode me perguntar aí. Adélia, empreendedora. Adélia, musa do ozônio. Adélia, escritora. Adélia, radialista. Adélia, doutora que transforma milhares de vidas com ozonioterapia. Qual é a sua pergunta? Manda para cá, para o nosso telefone, nosso zap, 2197-159-1211 e faça suas perguntas. Pode seguir também lá no meu Instagram, @AdélioZon. E tem o Instagram também, gente, da clínica Doutora AdélioZon, Adélio com Y. E a ação social, o novo projeto que está no papel da doutora Adélio, né? Instituto Vida Integrativa. Segue lá e fique ligado lá nas nossas postagens, falando de saúde, das doenças, da alimentação. É isso. Só tenho que agradecer a Deus por mais um dia de vida, um dia abençoado aí, né? Para todos nós. E hoje nós estamos com uma convidada, gente, espetacular. É aquela que canta, que alegra, né, os corações de todos nós, porque cantar é energia, né? Gente, ó, segue nosso site também, www.radiotropicalbrasil.com.br. Sabe por quê? Porque você conectado no mundo e o mundo ligado e ozonizado em você. Estou aqui com a minha convidada hoje. Olá! Né? Prazer estar com você aqui, meu amor. Prazer é meu. Seja bem-vinda à Rádio Tropical Brasil. Muito obrigada, Noite com a Adélia, os amigos. Eu vou deixar ela se apresentar, gente. Se apresente para os nossos ouvintes, fala seu Instagram e seja bem-vinda. Obrigada, Adélia. Foi muito legal eu ter conhecido a Adélia, conhecido quantas vidas ela mudou com a ozonioterapia. Isso é muito legal, como ela fala com paixão do que ela ama. Eu também sou muito apaixonada pelo que eu amo, né? Sou cantora e sou uma artista independente, sou da Zona Oeste do Rio de Janeiro, sou compositora também, já fiz provavelmente músicas que vocês já conhecem. E sou correria também, estou em busca dos meus sonhos, e é isso, assim. Eu sou Dona Nina, meu nome é Sabrina, né? Mas as pessoas me chamam de Dona Nina, e assim eu fui conhecida na internet. E é isso, assim, tô fazendo meu corre. Me sigam lá, @DonaNina com Y no Instagram. E é isso. Então, chama ela de Nina, né, gente? Dona, deixa pra quando ela tiver mais idade, que ela é nova, né? Cheia de energia, né? Porque a idade está na mente, né, Nina? Sim. Nina, conta pra gente como tudo começou, né, na sua vida artística. Como é que foi ser cantora assim? Como tudo surgiu? O que te despertou? O que te levou a cantar? Eu acho que o que sempre leva um artista a cantar é a família, né? São as pessoas que vêm de lá, assim, de muito antes. Então eu costumo sempre falar da minha avó com muito amor. Pera, eu vou deixar aqui meu. Eu costumo falar da minha avó sempre com muito amor, sabe? Porque ela foi uma pessoa que me apresentou músicas diferentes, ela amava. Ela cresceu no interior, mas ela sempre amou música. Então ela ligava a rádio, por isso que eu amo o fato de estar numa rádio hoje, porque é um lugar que você pode, em qualquer lugar, ligar e vai tocar música, sabe? Então ela me apresentou assim, começou pequenininha, e aí nossa, que música legal, eu já pequenininha cantava, ela falava que eu cantava. E foi assim. Aí depois, quando eu cresci um pouco,
eu tive contato com a igreja. Todo cantor tem uma conexão com o balé gospel, né? Com as igrejas. Eu acho que, principalmente se você é periférico e você não tem muito contato com a música, a igreja é o primeiro lugar de cultura que vai te dar uma aula de violão, uma aula de canto, vai mostrar que, nossa, caraca, eu sei fazer uma coisa além de outras, assim. Então, tipo assim, eu gosto de falar que a igreja, ela me deu muito esse pontapé de despertar, né? É um despertar de entender que, caraca, você é artista. Tipo, eu já gostava muito de música. Eu entendi que eu tinha um dom quando eu era pequena, minha família falava, mas eu acho que na igreja eu entendi, eu despertei, assim, falei assim, nossa, que legal, eu quero fazer isso. E aí comecei a cantar mesmo na igreja, mas depois fui seguir minha vida. De onde eu cresci em Realengo. Então, onde eu cresci, basicamente as pessoas, para você ser alguém, você tem que ser ou militar, ou funcionário público, ou militar é militar. Você tem que seguir a carreira militar. Então sabia que eu precisava estudar muito. E eu sempre quis mudar a vida dos meus pais, eles batalharam muito sempre para me dar melhor educação, assim. Então, eu acho que esse sonho ele foi um pouquinho adormecido ali. É óbvio que eu amava cantar, mas eu nunca pensei que, nossa, eu vou cantar, algum dia eu vou ser cantora, sabe? Eu nunca pensei nisso, nunca sonhei com isso. E aí, continuei seguindo a minha vida, tentando estudar para ser alguém. E aí, no falecimento da minha avó, que foi a primeira pessoa que me apresentou música lá atrás, ela tinha falado, você tem que fazer música, porque é o que você gosta. E eu estudando pra caramba, passar na faculdade, e ela me falou isso, aí esse foi o meu despertar mesmo, tipo assim, eu entendi, agora eu vou, sabe? E aí eu fiz o que eu não digo pra nenhum jovem fazer, que é largar tudo e ser artista, isso eu não digo pra ninguém, muito pelo contrário, hoje com a maturidade eu sei que... Poder conciliar. Dá pra conciliar, é difícil. Dá super, dá. Porque sabe o que acontece? Quando a gente está muito jovem, a gente acha que o mundo vai acabar ali, mas não. Quanto mais experiência você tem, a música é uma correria que você tem muito investimento a fazer previamente, no começo, principalmente no início da carreira. Você tem que fazer bastante investimento. Então, tudo na vida, né? Não só música. Exatamente. Então, você tem um trabalho antes, você entender, eu não posso ser músico agora, mas poxa, eu vou arranjar um corre que me deu uma estabilidade para poder investir no meu sonho. E isso eu não entendo antes, mas eu abandonei tudo para fazer. Calhou de dar certo, mas no começo assim foi muito escasso. Eu comecei a fazer roda cultural. O primeiro movimento artístico que tinha na periferia onde eu morava eram as rodas culturais. E eu comecei a produzir dentro das rodas. Para mim, produzir dentro das rodas era uma desculpa para estar muito perto dos artistas ali. Eu via artistas como eu, e muitos negros periféricos, com histórias reais, mulheres que já passaram por muita coisa. Então, me via ali. Os primeiros contatos. E aí eu me via ali e, tipo assim, muitas dessas pessoas não tinham dinheiro. Não tinham o que eu tinha, não tinha nada. Só estavam querendo sonhar. Do zero. Do zero. E aí eu falei assim, nossa, aqui eu pertenço. E aí eu fiquei produzindo roda, me conectando com outros artistas, conhecendo pessoas. Através das rodas, eu vi aquela conexão. Eu vi aquela conexão. Nossa, a conexão foi muito legal, assim. É preciso essa conexão, igualitária. Sim, e você vai ver pessoas ali que são iguais a você, sabe? Tipo, o mesmo objetivo, quer a mesma coisa. Que quer a mesma coisa. Fala a mesma língua. Com o mesmo talento. Que às vezes não é reconhecido, mas tem talento. Ou então, tipo assim, pessoas que são que nem você, mas têm mais garra. E aquilo vai te inspirar, sabe? Então lá foi... Aí você sempre querendo ser melhor. Você sempre... É uma competição. É uma competição, mas é um lado legal porque você se vê ali. Você fala assim, caraca, se essa pessoa que veio daqui chegou, por que eu não posso? Por que eu não consigo? Dentro das rodas eu vi muita gente acontecendo, De La Cruz, quando ele começou a fazer o poesia acústica e bombou no poesia, eu falei assim, caraca, eu vi aquele garoto lá na roda. Quando a gente olha pra Anitta, né?
veio lá da Superação, né? sim, lá da Zona Norte. Ver essas pessoas, esses artistas que cresceram na favela, você se sente pertencente, né? Querendo ou não. E inspiram a gente. Então, por isso que eu falo como artista periférica, que os artistas periféricos que chegaram nos lugares, principalmente a Anitta, com certeza ela, inspiram muito a gente, dão essa força de falar assim, nossa, se essa pessoa chegou, por que eu não... Nossa, se a Anitta chegou no Grammy, ganhou, sei lá, ganhou o VMA, ganhou prêmio, chegou em número 1 no mundo, é uma artista internacional incrível, fala línguas, por que eu não posso também, sabe? Então acho que todo artista tem que sonhar assim, mas ela também sempre fez questão de falar que ela tinha um trabalho antes para poder investir na música, porque no começo sempre é muito investimento. É muito difícil. Mas eu comecei nas rodas e aí eu fui me conectando com os artistas dessa forma. Foi quando eu comecei a escrever as minhas próprias músicas e aí fazer poesias. Eu sempre amei escrever muito, assim, eu amava escrever. Eu criava um mundo imaginário na minha cabeça. Eu acho que eu fui uma criança que sempre criou um mundo imaginário na cabeça. E eu criava isso e eu botava tudo no papel, sabe? E eu não sabia como que eu ia fazer, o que eu ia fazer com esses cadernos. E aí dentro das rodas culturais eu conseguia ler. Às vezes ler uma tristeza, uma ansiedade minha, uma insegurança minha que poderia se conectar com a insegurança de outra mulher. Várias pessoas, né? De várias mulheres. Que a música, né, para a gente conectar, né, com outras pessoas, né? Sim. Quando toca, a gente canta, né, parece que ela escreveu pra mim. Cara, tipo assim, né? Sim. E foi assim que eu entendi, caraca, eu posso escrever músicas, eu posso tocar pessoas, sabe? E aí foi quando eu tive o primeiro contato com uma gravadora que falou assim, nossa, você canta legal. Inclusive foi com Dela Cruz. Eu fui nessa gravadora só para produzir um audiovisual. Como eu produzia as rodas culturais, outros artistas que iam nas rodas falavam assim, você pode filmar aqui pra mim? Aí eu filmava. Como eu comecei fazendo corre, eu queria ser artista, eu fazia tudo. Eu produzia, eu gravava. Mas o artista é isso, né? Eu entende tudo um pouco. tem que entender de tudo um pouco, meu amor, porque se você é sozinha, ninguém vai fazer pra você. Então eu fazia muito esses corres. Aí, tipo, nossa, eu tenho uma oportunidade de ir no estúdio do Dela Cruz, né? Porque o Dela Cruz estava muito bem. E aí eu fui lá, comecei, cantei. O produtor pegou o violão, o Gust, pegou o violão, começou a cantar. E aí eu cantei, ele falou assim, passado, vem pra cá, vamos fazer umas músicas suas. Você sabe compor? Eu, não sei compor. Eu só tenho umas poesias aqui. Ele falou assim, caraca, isso é uma música. Por favor, vamos entender. Ele foi me dando referências da Black Music, foi me dando mais. Ele foi me dando mais. Abrindo o horizonte, né? Ele foi me mostrando vários caminhos que eu poderia seguir musicalmente, assim, e foi muito legal. Aí eu compus a minha primeira música, comecei a ver esse corre do Dela Cruz também, que ele estava começando a fazer show no Brasil inteiro. E então, tipo, me inspirar também de ver uma pessoa que estava tão próxima a mim ali. E aí continuei compondo e aí foi isso, lancei minha primeira música com o apoio dos meus amigos, com o auxílio dos meus amigos, com o talento deles, às vezes sem nenhum real. Mas lancei a primeira música e foi quando esse boom aconteceu. Qual é essa música? Essa música se chama Obra de Arte. E aí a Glenda Kozlovski compartilhou. A Glenda é jornalista do Esporte Espetacular, que foi por muito tempo jornalista de esporte. E aí ela me compartilhou e pediu pra galera me seguir. E aí foi quando eu vi o meu Instagram, a galera me seguindo assim, tipo, nossa, meu Deus, com uma música que eu fiz independente com meus amigos, com R$200, sabe? E aí eu falei assim, cara, eu acho que isso daí vai dar bom. Deu bom? Foi legal, assim, foi muito legal para uma artista que estava iniciando, ter o seu primeiro trabalho reconhecido, assim. Então canta pra gente. Você que tem o dom de me inspirar e me ganhar, me joga uma vontade louca. Essa daí também
também foi uma das que eu cantei. Mas obra de arte, tu é a luz que vem, iluminou, tem pra ninguém. Ai, eu amo o céu também. Quando você chega, faz também, amor, o que tem? Se eu conquistar meu céu também, porque a luz dentro de mim. Obra de arte é essa música. É porque essa música, gente, foi a minha primeira música. Então, fiquei lembrando, cadê a obra de arte na minha cabeça? Porque já são quase 10 anos de carreira, desde que eu virei essa chave, fazem quase 10 anos, acho que tenho 8. E aí muita coisa aconteceu. Depois de obra de arte, eu comecei a trabalhar na Groove. Então eu lancei muitas músicas ali dentro também, com apoio do Dela Cruz também, que o Dela Cruz era um dos sócios do estúdio. Fui pra lá, e aí bateu a pandemia. Bateu a pandemia pra mim, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Acabou, sou uma artista independente, ainda não estava ganhando dinheiro com meu corre, obviamente, tipo, seguidores ali naquele momento. Para uma artista independente era muito legal, mas o que isso me rendia em dinheiro? Ainda não rendia. Eu falava assim, pô, agora não vai dar para continuar com a carreira, porque é muito investimento. R$200 já fazia muita falta ali naquele momento para mim. E aí eu falei, vou parar. Mas ninguém deixou parar. Meus amigos falaram que não queriam que eu parasse. Eu tive muito apoio, assim, de outras pessoas, assim, que foram muito essenciais na minha vida, assim, sabe? E aí um amigo meu chegou e falou assim, amiga, tem um compositor da Isa, que eu conheço, que ele é, tipo, muito legal. E ele é de onde você mora. Eu falei assim, como assim de onde eu moro? Ele falou assim, ele falou que ele era de Bangu. Aí eu falei assim, sim, do meu lado, eu sou de Realengo, ele é de Bangu ali do lado, que legal, eu não sabia que tinha um compositor. Como é que é isso de ser compositor e tal? Aí ele falou assim, segue ele e vai e pergunta pra ele como é que funciona isso de ser compositor e tal. E aí eu fui seguir ele e falei assim, olha, eu sou da sua área, tudo bom? O nome dele é Pablo Bispo. E aí eu falei assim, poxa, eu sou compositora, eu sou da sua área, apoia aqui artista independente, olha meu trabalho, quero conhecer mais do seu trabalho, quero entender como é que faz esse trampo de composição e tal. E aí ele demorou muito para me responder, mas quando ele me respondeu com vários detalhes, assim. Foi muito legal, ele me deu muita atenção ali. Tipo, como se ele estivesse me ensinando mesmo. Ai, que legal, meu Deus. E quando vem essa mensagem, a gente fica radiante, né? Nossa. Espera, né? Quando aquilo acontece, parece, né, que... De certa forma, eu senti que ia mudar minha vida. Mudou. Muito inevitavelmente mudou. Foi mais devagar do que eu imaginei. Obviamente, porque a gente sempre imagina uma coisa muito grande do que realmente é, e é muito legal. A gente fala para todos os artistas que a gente precisa botar o pé no chão, entender que o caminho ainda é muito lento. Processo, né? Mas porque a gente precisa acreditar no processo e no amadurecimento das coisas. E em cada degrau é importante para a gente aprender, né? O degrau ali de eu ter trabalhado nas rodas foi importante para eu trabalhar numa produtora. Quando eu comecei a trabalhar numa produtora, aí eu conheci esse Pablo Bispo, que chegou e me falou assim, então, agora a gente está fazendo uma nova plataforma, porque na época era pandemia, né? Então não podia ter esse calor das pessoas, mas ele falou que ia ter uma plataforma chamada Clubhouse, que era uma plataforma de áudios, que você podia mandar áudio para as pessoas em tempo real, era como se fosse uma ligação contínua. E aí essa plataforma fez muito sucesso na pandemia. Só que era uma plataforma meio exclusiva, então só artistas, pessoas da música, tinham acesso a essa plataforma. E aí ele chegou e falou assim, então, eu vou te mandar um convite para essa plataforma, porque nesse tal dia a gente vai entrar e vai compor uma música, a gente vai fazer uma sala de compositores, queria muito que você fosse lá, eu vou te mandar um convite, porque é um aplicativo que só funcionava com convite para você entrar. Era realmente uma área VIP artística. E aí ele me mandou o convite e
E aí ele fez essa sala de vários artistas e compositores. Eu vi muita gente, tinha tipo mais de 200 artistas de todo o Brasil, assim, na sala dele. E aí eu vi a potência que ele era, que ele fez grandes sucessos da Isa, Dona de Mim, todas da Isa que você conhece, ele fez, todas da Pablo Vittar ele fez Bang da Anitta, ele fez as de sucesso da Anitta também, sabe? E aí ele fez essa sala e chamou alguns compositores, e uma dessas compositoras que eles chamaram foi eu. E aí ele chamou e a gente conseguiu fazer uma música dentro da plataforma. E aí a gente entrou no Guinness Book de a primeira música feita numa plataforma de áudio durante a pandemia. A gente fez história nesse dia e a gente nem sabia direito. E aí ele chegou e falou assim, a música foi muito boa, o presidente da Warner Music estava lá, deu parabéns pra gente, porque todo mundo acompanhou o processo de fazer a música dentro da plataforma, foi muito legal. E aí foi quando ele pegou e falou assim, a música foi incrível, eu quero que você venha aqui no estúdio gravar a sua voz, porque nós amamos a sua voz. Aí eu falei assim, incrível, vou lá. E quando eu fui, já tinha os empresários lá, a Preta Gil estava, era a produtora da Preta Gil, chamada Liga Entretenimento. Eu cheguei lá e aí eu tomei um susto. Quem acredita? Quem acredita? E aí ele falou assim, então Mina, a gente quer que você trabalhe aqui na Liga com a gente, você é muito talentosa, a Preta tá aqui pra te apadrinhar, pra ser, não sei o quê, e a Preta queria me conhecer mais e mais, eu tipo, meu Deus, é Preta Gil, que é isso? Tipo, meu Deus, eu fiquei assim, meu Deus, eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali naquele momento. Tu espera tanto naquele momento que quando acontece, não acredita. Não acredita. A gente fica assim, né? Por muito tempo eu acho que isso me travou. O fato de não acreditar que eu ainda estava vivendo aquilo, sabe? Acho que esse momento me travou um pouco, de criar uma relação um pouco mais ainda. A minha relação com ela era muito próxima, mas esse rolê de entender ela como uma entidade ali, meu Deus, filha dos verdes. É porque você não se sente. Você não se sente ali. Esse negócio de não se sentir é uma coisa que ela me ensinou. Porque você acha que a pessoa mas você ainda não é, você está preparado. Eu falo assim, eu falava assim, nossa, você é uma deusa, meu Deus, quando eu chego no seu lado eu fico tremendo. Ela fala assim, mas você também é uma deusa. Eu também estou tremendo do seu lado, porque você é uma deusa. E ela falou assim, não, você tem que fazer. Enfim, aí comecei a trampar com a Preta, foi muito legal acompanhar todo esse processo. Foram os últimos 5 anos dela também, e a gente nunca imaginaria. Eu fico toda arrepiada, porque ela sempre foi uma pessoa que passou pela nossa vida com muita luz, assim. Na vida de todo mundo ela depositou um pinguinho de luz, de axé, de dendê, assim. Uma estrelinha. Absurdamente. E o que ela fazia, o que ela falava pra gente era muito certeiro. Era quase... parecia que ela recebia uma mensagem pra passar pra gente, sabe? Então, foi muito legal acompanhar esse processo com ela. Foi legal porque dentro da produtora da Preta, ela trabalhava diretamente com marcas e eu comecei a ter um outro posicionamento. Poxa, eu era uma menina que vinha de roda, não sabia me posicionar direito como artista, eu não sabia como era ter postura com marcas, eu não sabia que eu poderia... eu não sabia que eu poderia trabalhar com marcas, eu não sabia... Era muito... É muita informação. Era muita informação pra mim. Então, dentro dali, eu aprendi tudo. Eu aprendi o branding de um artista mesmo. Porque lá eu tinha uma equipe de marketing que trabalhava comigo, que entendia posicionamento, e aí eles tinha um curso que você aprendia a falar com as pessoas, da entrevista, também precisava desse tipo de curso. Media training, que eles falam. Eles fizeram esse curso comigo. Então, tipo assim, porque tudo que a gente falava, tudo que a gente se posicionava, poderia sobrar para ela, né? Que era a figura maior ali dentro, né? Mas foi muito legal esse processo com ela, porque a gente fazia muitos eventos que ela estava
A gente fez o prêmio Potências, que ela estava apresentando, que era um prêmio só pra galera preta. A maioria da produtora dela era preta também. Não tinham pessoas que não eram periféricas ou negras, era sempre a galera dela, e ela levava a gente, assim, pegou na nossa mão e falou assim, não, vou levar você pra... e os nossos empresários, né, a Malu e o Marcelo também, e eles pegaram na nossa mão e ensinaram como que seria esse mundo artístico, esse glamouroso, que não era, ao mesmo tempo, mas que era muito até demais pra gente. Então foi muito importante para mim entender como artista e adquirir essa autoestima, porque ela era essa mulher, né, de muita autoestima, que dava esse poder pra gente. Então estar ali foi muito importante para o meu crescimento artístico. Eu cheguei lá, lancei um EP e comecei a compor para vários outros artistas. Foi quando eu fiz música para Pablo, que foi Descontrolada, uma música chamada Descontrolada da Pablo Vittar com a MC Carol. Tá descontrolada, tá descontrolada, se acabou a filha de botar na cama, eu que fiz. E aí eu comecei a me apaixonar pela música pop porque eu podia me divertir fazendo. E como eu sou periférica, eu tinha contato com funk muito forte, então eu sabia falar aquela língua. E escrever era meu forte, então comecei a escrever para vários artistas. Escrevi para marcas, escrevi para comerciais, e aí foi muito legal. Foi uma oportunidade de eu entender que também tinha outro corre além de ser cantora, o lance de ser compositora. Eu falei assim, que legal. Foi a chance que eu precisava de pegar uma grana para poder investir na minha própria carreira. E como é a Nina atrás das redes sociais? Atrás das redes sociais eu sou muito... eu amo um fuminho, de boa, com meu boyzinho, que eu sou totalmente apaixonada. Eu amo ficar com minha família. É caseira? Sou caseira. Mas eu posso falar agora, que antigamente eu era baladeira. Ia pra baile. Porque trabalha tanto, sai tanto, que a gente quer ficar em casa, não é? Exatamente. A gente nem quer sair. Verdade. Eu gosto muito de ficar em casa. Hoje em dia eu gosto de ficar em casa, ver um bom filme, gosto de ir no cinema também, gosto de teatro. Praia. Eu gosto. Eu amo praia. Vamos praia. Nossa, uma praia maravilhosa. Só que lá em Calheta você sabe que é longe, né? Não tem praia. Não tem praia. E às vezes a gente faz o quê? Vai pra laje, liga o chuveirão, faz um churrasquinho de vez em quando. Se diverte. Bota um sambinha no fundo e se diverte. E já foi. Já foi. Mas atrás das câmeras eu acho que eu sou muito de boa, assim. Eu acho que essa persona do Nina é quem eu gostaria de ser. Eu acho que é quem a Sabrina gostaria de ser, sabe? Acho que você Eu acho que eu sou, sim. Mas eu preciso muito, às vezes, me encontrar com a Sabrina. Assim, com a Sabrina que tem as suas inseguranças, tem a sua história. É que a gente é tão forte que a gente não passa para as pessoas. Exatamente. Né? Mas você tem um pouquinho da Maria, tem um pouquinho da Débora. Sim. Todo mundo tem um pouquinho, até os personagens, né, os atores, ele tem um pouquinho de cada personagem. Todo mundo tem. Verdade. A gente estava falando que quem vê cara no meu coração, exatamente isso. Às vezes a gente está sorrindo aqui e ninguém sabe da sua história, ninguém sabe o que você passou. O que passa. O que passa. A gente está sempre sorrindo. E aí eu quero ser essa pessoa que passa a felicidade para as pessoas, porque eu precisaria de ter essa pessoa do meu lado, sabe? Todo mundo precisa, né? Sim. Porque o mundo já está tão crítico, né? Tantas notícias ruins, tanta maldade, violência. A gente precisa passar isso para as pessoas. Sim, né? muita maldade para as mulheres, muito feminicídio, tantas coisas ruins acontecendo, a gente não tendo voz muitas vezes, sabe? E, poxa, é importante, eu acho que a gente também merece a leveza, eu acho que a gente merece cantar, a gente merece ser feliz, a gente merece ficar bonita, fazer uma boa maquiagem, ter um cabelo bonito, fazer uma ozonioterapia pra ficar gostosa, eu acho que a gente merece. Com saúde. E com saúde. Sem saúde, né? E a gente merece uma futilidade de vez em quando. Poxa, por que não? A gente merece o que é fútil também, sabe? E aí eu acho que é isso. Muitas vezes a gente não vê as coisas que acontecem
Nina, ela, obviamente, é uma extensão de mim, mas o que eu penso, ela sempre está à frente, assim, um pouco, da Sabrina. E aí eu acho que a Sabrina é mais quietinha, é mais da dela, talvez ela não faria uma entrevista no podcast. Porque eu acho que quando eu era pequena eu tinha esse grande problema. Eu gostava muito de cantar, mas eu odiava o povo. Eu tinha vergonha. Teve um dia que eu subi no púlpito da igreja quando eu era pequena, lá antes, quando eu comecei a cantar, que eu vi a galera e corri. Peguei o microfone, soltei e saí correndo. E todo mundo ficou, meu Deus, o que aconteceu? A criança saiu correndo. Mas é porque essa criança, eu acho que no fundo sou eu, lá no fundinho, assim. Mas hoje em dia não, hoje em dia a música ela se tornou um lugar de paz, um lugar que eu posso ser feliz, um lugar que eu... Nossa, caraca, já foi tão difícil, mas agora eu vou cantar. Quem canta os males se espanta, né? E quando você percebeu, você estava ganhando visibilidade. Como é que foi isso? Ai, foi doideira, assim. Trabalhar com a Preta já é muito incrível, né? Porque através dela, que sempre compartilhava as nossas coisas, as pessoas começaram a seguir a gente. E aí começaram a realmente acompanhar a nossa vida. Foi quando eu vi que eu já não estava nos mesmos lugares que eu estava antes. Eu estava com uma galera muito... A ambiência muda, né? O meu ambiente estava danado. Não é porque a gente quer, né? Acontece, as pessoas não entendem. Acontece. Não é porque a gente não quer. Não é proposital. Exatamente. Você não precisa ir pra lá. Você vai de qualquer jeito. É seu. O que é seu te encontra. Isso tem que ser, assim. E aí foi isso. Estar nesses lugares. Começar a trabalhar em grandes gravadoras. Ir para uma premiação incrível. Trabalhar com marcas. Foi quando eu entendi que eu estava, estou sendo reconhecida. Estou sendo bem remunerada. Estou sendo, tô feliz onde eu amo. Acho que foi onde eu senti. Sim. O universo é maravilhoso, né? Isso a gente fala. Real. Uma conexão, né? Aquela menininha ali de Relém, jamais imaginaria que isso ia acontecer. É aquilo tudo que tu sonhou, né? E você vai em busca, mas você não tem certeza. Você não tem certeza. Até cair a ficha, você acreditar que é real. Você não sabe pra onde você tá indo, sabe? Verdade. Por isso que eu acredito muito em Deus, cara. Eu acredito muito em Deus, nas forças da energia, em Orixá, em Jesus. Eu acredito muito em todas as coisas que vão me impulsionar a ser uma pessoa melhor, mas também que as coisas acontecem não é por acaso. É a fé. Não é por acaso. A fé, o propósito, a missão e você não desistir. Verdade. É focar. Verdade, porque muitas vezes tiveram momentos muito difíceis. Sempre tem. Ainda tem, hoje em dia ainda tem, né? Sempre tem, eu acho que exatamente isso. Mas faz parte do crescimento, né? Eu acho que as pessoas, o que faz as pessoas nunca se sentirem satisfeitas é isso, elas imaginarem que vai chegar no fim do arco-íris, vai ter um potinho de ouro ali que vai dar paz pra ela. Não, meu amor. Quando você pega o potinho de ouro, vai ter tanta gente atrás de você querendo ouro também, correndo atrás do seu ouro. E aí, às vezes, você tem tanto ouro que cai no chão porque você não consegue carregar aquele peso. Então, tipo assim, é doideira. Mas o propósito tá aí, a paz, você nunca vai ter paz, principalmente no mundo da música. Eu gosto de falar, e eu falo de uma forma muito sincera, que é um mundo muito cíclico. O lance da composição foi muito bom pra mim, mas hoje em dia, quem liga pra compositor? As pessoas não estão... É o que menos aparece. Porque o compositor não aparece. A maioria dos compositores não aparecem. A maioria dos compositores não são reconhecidos na música. Esses dias eu postei um conteúdo, eu faço um conteúdo no Instagram, em que eu falo assim, um sambista poderia falar uma coisa, mas ele preferiu cantar esse samba aqui. Sabe? Eu faço E aí, eu percebo que eu não falei o compositor da música. E aí, uma pessoa foi e compartilhou isso e eu falei assim, caraca, é verdade. Agora, através desse comentário, eu falei assim, caraca, meu Deus, eu sou compositora e eu cometi isso. Não, eu quero enaltecer, sim, os compositores dessa obra, porque só eu sei o quanto é difícil. Porque quando você vira a chave do compositor, é muito legal, você ganha a oportunidade de fazer
mas aí você entende um outro lado da indústria. Você entende o lado em que as pessoas vão gostar mais da compositora do que da artista. Elas não vão querer que você chegue no lado artista. Elas querem que você seja só compositora, porque você ainda vive de subserviência às outras pessoas. É muito mais benéfico para as pessoas continuarem sugando de você, entre aspas, do que ver Mas você. também tem muitos compositores também que também não querem cantar. Né? Não, tem muitos E compositores. nem quer. Tem muitos Só quer compositores. fazer aquilo e ele está feliz por alguém cantar aquilo que ele Mas né? eu posso dizer que a maioria gostaria de ser artista, mais artista. Mas por que ele não tenta também? E É uma barreira. Essa é a ousadia. É entender que, caraca, agora Ele não acredita deixar. naquilo que, né, que vai acontecer. Exatamente. Se ele só serviu para aquilo, não. Então, aí eu criei uma estratégia na minha cabeça. Eu falei, eu estou muito feliz sendo compositora, mas... Tira pelo seu Exatamente. E procurou outros, Arlindo Cruz, foi um compositor nato, incrível, de tantas coisas. Esses dias eu vi um musical do Djavan, e eu vi que o Djavan, antes dele bombar, de ser esse astro incrível, maravilhoso, ele compôs para muita gente, Roberto Carlos, Gal, Tom Jobim, Chico Buarque. Virar a chave, né? Sabe? Então, tipo assim, esses compositores, eles sempre quiseram se posicionar como artistas também. E aconteceu, e eles tiveram a ousadia. Então é isso, se você é um bom compositor, por que você não olha para você também como o artista que você está compondo, né? E aí, o que eu fiz como uma estratégia, porque dentro dessa produtora da Preta, eu consegui entender que talvez eu estava ganhando muito mais força como compositora do que como cantora, que é o que eu gostaria muito de ser. E eu falei isso pra Preta, e a Preta falou assim, não seja cantora, vai ser cantora, a gente tá aqui pra te apoiar. E aí eu comecei a lançar minhas coisas, eu comecei a fazer as minhas coisas, eu dei uma parada na composição, comecei a fazer minhas coisas e eu falei assim, cara, eu quero ir de encontro comigo mesma, acho que eu preciso dar uma pausa pra entender o que eu quero fazer artisticamente, porque eu estava indo para tantos lugares como compositora, você compõe pop, você compõe funk, você compõe sertanejo, você compõe pagode, você compõe... Tem inspiração, você compõe. E aí você acaba perdendo identidade, tipo, o que eu sou, quem eu sou, sabe? E aí eu tive que buscar a Sabrina lá de trás, que cresceu ali, ouvindo o que minha avó botava para me ouvir samba, tanto que a última conversa que eu tive com a Preta foi no lançamento do livro dela. E depois, um mês depois, ela faleceu. Foi isso. Preta, eu já me encontrei. Aí ela falou assim, você quer fazer o quê? Aí eu falei assim, vou fazer samba. Ela falou assim, nossa, eu amo você cantando samba. Você vai arrasar. Conta comigo. E foi isso. Foi essa, tipo assim, esse pontapé também. Sabe quando uma pessoa, eu precisei de pequenas inspirações de várias pessoas na minha vida, grandes. Tanto a Preta como a minha avó, que pra mim tinha o mesmo peso ali, de tipo, vai. Gente. Foi falar na alma, né? Foi muita loucura que quando ela chegou e falou isso, eu comecei a postar os conteúdos de samba. Foi quando eu comecei a rodar, não, agora eu quero fazer isso. Foi quando eu fui pro estúdio e falei assim, não, agora eu quero fazer samba. E mesmo saindo da Liga do Entretenimento, eu saí super bem, eu saí muito tranquila, a gente não teve nenhum problema contratual, eles me ajudaram no que eles puderam ali, eu aprendi muito ali. Eu acho que eu fui muito... Eu entendi... Foi acolhida, né? Eu passei de criança para mulher. Seu talento, né? Cresci. Se abraçaram, se acolheram, né? Sim, eu cresci muito ali porque eu soube observar. Eu soube olhar para minha carreira já não só como uma artista mesmo, mas como uma empresária. Aí chega a Anitta, a importância da Anitta. E a importância dos artistas entenderem que o talento é uma pequena gota do oceano que a gente vai precisar. Não é só talento. Infelizmente, imagina se fosse. São as relações. São as relações, é o network. Se eu não tivesse lá na empresa da Preta antes, eu jamais saberia disso. Eu imaginaria que era só o talento, mas não. A gente precisa ter relações com as pessoas.
precisa trocar, a gente precisa estar no momento certo, na hora certa, mas também que às vezes não tem isso, às vezes a hora quem faz é a gente. Ou Deus, né? Coloca no lugar que você imagina, de repente, tudo acontece. Né? Mas também depende de você, né? A gente vai ficar puxar, esperando, né? Em casa, no sofá, não cai do céu. Não cai do céu. Então, tipo, é muito assim. Aí eu aprendi muita coisa lá, aprendi a gerir, a entender como que eu ia fazer. Chamei, como antes, a galera que tá talentosa para acreditar em mim. E é isso. E reassumir esse lugar. Estou fazendo um novo projeto de samba. O meu grande sonho é fazer realmente um EP, um álbum de samba. Só que samba é muito, muito caro para fazer. A gente entende isso. Então, o que a gente tem feito é um som híbrido, que é um som que mistura elementos brasileiros com o samba, elementos brasileiros com elementos mais eletrônicos, um som moderno ao mesmo tempo, mas sempre trazendo essa estrutura mais pra gente, me adentrando em rodas, me colocando mais no samba, me posicionando assim nas redes, porque eu sei que se me posicionar na rede assim, a galera vai falar assim, pô, olha o show dessa garota, não sei o quê. Aí teve um dia que eu tava na praia, esses dias, e aí eu vi um youtuber que chega e passa, ele canta uma música e a pessoa completa a música. E ele é de um outro nicho completamente diferente do meu, só que eu vi uma oportunidade ali. Sabe aquele negócio que você tá no momento certo, na hora certa? Eu acho que foi muito isso. Quando eu vi lá, eu falei assim, moço, você faz conteúdo? Eu sou cantora, eu tô vendo que você tá fazendo de... Eu sou cantora, quero mostrar meu trabalho. Aí ele falou assim, tu é cantora mesmo? Aí eu falei assim, sou cantora e sou brava, tá? E aí ele falou assim, gostei da marra, vou fazer aqui com você. E aí ele fez comigo e bombou, conteúdo viral, assim, foi muito legal. Pessoas de todo o Brasil e até de fora do Brasil, tá começando a viralizar fora do Brasil, começaram a me seguir, começaram a ver meus conteúdos de samba. E assim, através disso, tem pouquíssimo tempo também que a Preta morreu e que a gente teve o último encontro, que eu virei essa chave de entender quem era eu. Então, tá vendo que esse processo todo ali dentro, todo esse processo foi pra eu entender quem eu sou hoje, sabe? E aí eu me encontrei mais no samba, eu encontrei essa menina, eu sou feliz fazendo isso. Você falou assim, o que a Sabrina faz atrás das câmeras? Eu iria no sambinha, num sábado à noite, se eu saísse de casa, entende? Então eu também acho que a Dona Nina é uma extensão da Sabrina, assim. E é isso, assim, acho que é isso mesmo. Qual foi a sua maior conquista da sua vida até agora? A minha maior conquista foi o apoio dos meus pais. Foi a minha maior conquista. Foi desde sempre? Desde o comecinho? Não. Foi quando eu assinei com a Preta, obviamente eles falaram... Aí deu credibilidade. A minha filha. Teu pai tem esse medo, né? Do filho não conseguir se decepcionar, se frustrar. Todo pai tem, né? Eu fiquei por muito tempo, muito jovem e com essa frustração de entender que meus pais tinham que... Mas, gente, eu abandonei tudo. E se eu fosse minha filha... E filho escuta o pai? Os filhos escutam os pais? Não, amiga. Amiga, se eu fosse minha filha, eu também não ficaria tão feliz comigo, não. Não, e de falar que eu estudei muito, eu era uma ótima aluna. Eu sou técnica em petróleo e gás, olha que doida. Eu sou técnica em petróleo e gás. Eu poderia estar trabalhando numa refinaria, embarcada, o pai quer coisa mais segura para o filho, né? Querem. Todos os pais. E a gente entende. Né? Estão super sérios. A gente tem que... Você acredita? Você sabe, né? Que a gente precisa adquirir uma certa maturidade para entender isso. Porque senão, tipo, a gente vai achar que, meu Deus, eles me odeiam. Não. Porque pode dar sempre como não tem muito sangue que não der certo. E aí? Mas o apoio dos meus pais, eu acho que é maior. Aí completa, sim. Porque eles torcem tanto por mim. E tipo assim, mesmo hoje em dia, por exemplo, nós não temos a Preta, né? Eu não
eu estou fazendo tudo por mim e eles acreditam tanto quanto, até mais, sabe? Então isso é tão lindo, saber que eu tenho o apoio deles e eles segurando minha mão, filha, a gente está aqui quando você tiver. Não, viu o seu talento, realmente. A minha filha tem talento, né? Sim. Alguém disse pra ela, alguém apoiou como a Preta, né? Deu mais credibilidade pra eles, porque é uma pessoa de fora, né? Que já é artista, já tá nesse mundo. Aí eles conseguem ver com outros olhos, né? Foi muito doido, assim. E mesmo depois disso, mesmo depois da Preta, eles continuam apoiando, continuam. Essa é a minha maior conquista, assim. Eu acho que nada financeiro é maior do que isso. Não. Com certeza não. O amor dos pais, né? Infinito, né? O apoio deles. Verdade. E se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, qual mensagem seria? Não desista dos seus sonhos, porém, não desista de trabalhar pelos seus sonhos. Porque você vai precisar trabalhar. E vai precisar muito. Mas não desiste. Porque só quem precisa acreditar é você mesmo, assim. E se você trabalhar, é física quântica. Como eu falei, né, que eu sou muito boa de matemática. E a física quântica, ela diz isso, que não existe uma soma, existe exatamente um cálculo que ele vai te levar para um denominador. Existe um resultado. Existe. Você não sabe qual mas existe. Você pode não saber. Você só vai saber no final da equação. Durante o processo. Mas existe o resultado. E aí, pode ser maior do que você imagina, pode ser maior do que eu imagino. Por exemplo, eu me acho incrível. Nossa, eu conquistei tanta coisa. Olha o que eu era. E pode conquistar muito mais. Olha que é isso, eu posso conquistar ainda muito mais. Eu posso crescer ainda muito mais, sabe? E é isso. Acreditei nos meus sonhos e estou trabalhando para ele. E sei que isso vai me dar frutos como tem me dado. E é isso, estou aqui. Agora me conta, qual é o segredo da sua autoconfiança? O segredo da minha autoconfiança é saber muito bem quem eu sou. É me conhecer, assim, sabe? É entender que cada parte do meu corpo tem história. Entender, olhar no espelho e falar assim, nossa, tu é guerreira, mulher. Tu é da hora, você é muito legal, você é talentosa, olha pra você, caraca, você é bonita, sabe? Você pode. Eu acho que é ter aprendido a me amar. Porque eu acho que é um processo, né? Eu acho que a sociedade nunca faz as mulheres se amarem, né? Elas fazem as mulheres autoestima, né? Elas fazem a gente se odiar o nosso corpo, achar que precisa mudar e uma coisa, óbvio que a gente precisa mudar. Pra melhor, a cada dia, né? Mas é justamente por isso que funciona o amor. O amor é isso, o amor próprio. Perdeu o amor já. O amor próprio é isso, é você entender que você precisa se cuidar, você precisa cuidar da sua saúde, que você precisa sim cuidar do seu corpo, porque você sabe que, poxa, se você tiver um pouco mais acima do peso, você pode subir as taxas de glicose ou diabetes, ou ter algum problema de hipertensão. Isso também é saúde, você se olhar, entendeu? Então, acho que o segredo da autoconfiança é você se conhecer, é você se amar. Quando você se ama, você esquece. Você ser feliz e estar bem contigo mesmo, né? Você não precisa de ninguém, de mais nada, nem do outro, né? Não é muito louco também que você falou assim, qual é o segredo da autoconfiança? E aí, é isso, eu me amo. E quando a gente se ama, transparece para as pessoas. Você nunca ia falar que qual é o segredo da autoconfiança se você não entendesse e acreditasse que eu sou realmente autoconfiante. Mas é porque eu me amo, eu me aceito. Eu sinto que você é muito autoconfiante também. E as eu mulheres sinto que você se ama. disso, né? Se amar, né? Cada vez mais. Eu acho que a gente precisa se amar, assim. Não esperar que os outros amem, que as outras pessoas amem a gente, sabe? Eu acho que a gente precisa, antes de outras pessoas, de qualquer outra pessoa. Amar outras pessoas e se amar, né? Exatamente. Tipo, eu acho que na música também foi assim. Eu precisei me amar, entender que a minha plateia às vezes teria 4 pessoas, teria 6 pessoas. Então eu precisava ser essa pessoa. Porque é isso, quando você se ama, transparece no mundo, todo o universo vai entender isso também. Isso aí.
pena que tá acabando o nosso programa. Amei te conhecer, minha diva. Breve ozonizada. Breve ozonizada. Ela vai lá fazer os tratamentos comigo, né? Não? Com certeza. Grande parceira, né? Boa conexão, gente. E isso não tem preço algum. Essas conexões valem ouro, gente, não é não? Verdade, amiga. A gente se identifica, né? Parece coisa divina, né? Olha, eu tenho que agradecer a todos vocês por mais essa noite comigo, Noite com Adélia e amigos, aqui na Rádio Tropical Brasil. Você conectado no mundo e o mundo ligado e ozonizado. E você, amiga, gratitude, muito sucesso, força para você, né? Nessa tua trajetória de vida, que você alcance tudo aquilo que você sonha. Amém. Não desiste nunca, não pare. Independente dos obstáculos que venham, isso aí é só para crescer, né? E pode contar comigo sempre. Obrigada. Tá bom? Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando com vocês também na rádio. Com você incrível também, com esse cabelo azul maravilhoso, sorriso radiante. Eu já entendi porque as pessoas se irradiam com você, porque você é essa luz. E é isso, eu quero só agradecer muito a todos vocês também que estão me ouvindo, me conhecendo. Sigam lá, @Dona Nina com Y. E é isso, meus amigos. Telefone de contato. Telefone de contato vai ser lá no Instagram. Lá no Instagram. Lá no Instagram. Lá no Instagram. Tudo lá no Instagram. Então tá. Então, beijo. Muito obrigada, noite, gente. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, gente. Ó, agora a Débora pré-candidata a deputada federal. Meu projeto tá aí, segue lá, ó, no Instagram. E fiquem com Deus. Beijos! Beijo! Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada.